Boa tarde a todos. Eu sou a Ariane Angioletti, sou advogada. Estou aqui como colaboradora da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs. E a gente programou essa live de hoje como uma resposta dos pedidos que têm vindo e das dúvidas que têm surgido, especialmente no grupo de manejo, né, que são as capacitações que a Frente tem feito com as ILPIs e que acabam surgindo com relação às questões trabalhistas, né? Quando a gente coloca algumas exigências, né, que vêm do manejo, principalmente do afastamento de funcionários, a parte da exigência dos funcionários de uso de EPIs, enfim, algumas questões que acabam sendo faladas do ponto de vista técnico do cuidado e que se refletem na relação trabalhista. Então, hoje a gente tem o Dr. Cláudio e o Dr. Guilherme. O Dr. Cláudio, assim como eu, trabalha com assessoria de casas geriátricas de instituições, e o Dr. Guilherme é o nosso especialista em direito trabalhista, não atua só com esse setor, né? Ele, na verdade, atua com vários setores, na parte sindical, então acho que ele vai ter bastante para contribuir com a gente. Queria combinar com vocês, eu vou tentar acompanhar as perguntas que aparecem no chat, e não tendo tempo da gente responder essas perguntas, eu me comprometo, e depois a gente faz um documento e encaminha para vocês com as respostas, tá bem? Vamos aproveitar bem o nosso tempo, então. Eu peço para o doutor Cláudio, que vai trazer um panorama para a gente dos problemas que a gente vem enfrentando aí, e depois o doutor Guilherme complementa para nós. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, colega Ariane, colega Guilherme e todos que estão assistindo essa live. O panorama que as LPIs filantrópicas, com fins lucrativos e as públicas estão vivendo nesse momento de pandemia é alarmante. É um panorama da parte econômica muito difícil e também na questão operacional. Esse momento extraordinário trouxe para as LPIs do Brasil uma grande questão em termos de mudanças radicais na formação técnica, na questão operacional e na questão econômica. Muitas delas já vinham com grandes dificuldades. Nós sabemos que no Brasil a taxa, o percentual médio de participação governamental é em média de 9% a 11% apenas em relação às despesas totais dessas instituições. Elas vivem realmente, a grande fonte de receita é a própria contribuição mensal do idoso residente. Depois nós temos as fontes de eventos beneficentes, as doações, telemarketing e outras fontes de receita que elas recebem. Mas a pandemia trouxe dificuldades. Muitas delas tiveram que afastar funcionários com suspeita, tiveram que fazer alterações na jornada de trabalho, tiveram que contratar mais funcionários para fazer os isolamentos que foram exigidos pelas autoridades sanitárias. Tudo isso trouxe um quadro difícil, que já era difícil, ficou mais ainda. Também os auxílios governamentais que foram aprovados por legislação, por resolução, por portaria, não estão chegando a tempo. A pandemia está passando, nós estamos já há quase 6 meses, aí de 5, 6 meses de pandemia, e os recursos ainda não estão chegando, e as entidades estão praticamente desoladas em termos de auxílio governamental, tanto de recursos materiais, tanto de recursos financeiros. Muita burocracia, muita indecisão, principalmente na parte técnica dos ministérios, e isso traz um quadro lamentável de grandes dificuldades das ILPIs. E essas dificuldades trazem também dúvidas dos gestores quanto às questões trabalhistas e às questões técnicas, principalmente na questão da saúde, a questão da saúde que quase que predomina, né, no trabalho do dia a dia e da rotina dessas entidades. Então, todo esse quadro faz com que a gestão tenha que apelar. Então, o pessoal está mandando ofícios para os municípios, para as secretarias municipais, os conselhos municipais, os fundos também que podem, de uma certa forma, ser repassados
para esse momento de emergência. Mas, enfim, é um panorama que traz para nós aqui da Frente Nacional uma preocupação em poder auxiliar essas entidades no que elas podem conseguir em termos de recursos, principalmente a parte dos recursos para os EPIs, para os insumos, as fraldas geriátricas e demais necessidades que elas têm para fazer a sua rotina de trabalho. E aqui nós estamos empenhados nesse auxílio, todos os profissionais, né, empenhados aí na questão de procurar formas de amenizar um pouco esses problemas. Nós temos orientado os gestores e as diretorias das ILPIs a oficiar também o Ministério Público, que pode apoiá-las, porque o Ministério Público é o defensor dos direitos coletivos e difusos das pessoas idosas, podem então fazer essa articulação frente à administração pública, para que os governos, principalmente os municípios, enviem recursos e deem uma atenção especial, porque nós não estamos falando apenas de pessoas jurídicas, estamos falando do foco, o principal foco são realmente as pessoas idosas assistidas por estas instituições e casas particulares. O foco da rede do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, o foco da rede SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que são as políticas públicas setoriais, tem que estar realmente objetivados na figura da pessoa idosa. Não importa se essa pessoa idosa está acolhida por uma entidade filantrópica, ou privada, ou pública, ou com fins lucrativos. O que importa realmente é a vida da pessoa idosa institucionalizada. Esse é o nosso lema, inclusive, né, dessa campanha que a Frente Nacional de Fortalecimento, a ILPI, está realizando em todo o Brasil, para que ela consiga manifestar realmente essa questão dos direitos humanos e constitucionais das pessoas idosas que precisam de uma atenção especial. Em todos os locais, em todos os municípios, deve-se ter uma atenção especial para as ILPIs, porque lá estão as pessoas que são mais suscetíveis da contaminação e da disseminação do coronavírus. Então, os municípios precisam, através das suas equipes de vigilância social, de vigilância sanitária e secretarias municipais de saúde, realmente sentar com as instituições, verificar de perto as suas necessidades, ajudá-las também na construção do plano de contingência, para que possa haver um planejamento rápido e medidas efetivas para auxílio das diretorias e dos empresários em relação às medidas de proteção profiláticas e sanitárias que visam, então, a impedir que o Covid-19 possa estar entrando nessas instituições. Porque elas sozinhas, para elas é uma novidade. Tudo isso que está acontecendo são coisas extraordinárias e novas que as entidades não esperavam. E também eu vejo que isso está acontecendo muito pouco. Nós fizemos no escritório, no mês passado, uma pesquisa rápida envolvendo em torno de 180 ILPIs do Brasil, e foi constatado nessa pesquisa que mais de 40% das ILPIs não havia recebido nenhum auxílio, nem material e nem de recurso financeiro da administração pública. Isso é muito lamentável, porque mostra uma invisibilidade das ILPIs perante a área governamental. Elas ficaram praticamente assim à mercê da própria sorte. E como a doutora Ariane colocou aqui no início, na introdução, muitas delas, principalmente as particulares, as que têm fins lucrativos, o pessoal está colocando dinheiro do bolso, né? O pessoal não tem mais para onde ir. Então, o que isso nos traz? Uma preocupação
com as pessoas idosas que estão nessas casas, porque elas dependem totalmente do atendimento de todos os profissionais, dos recursos que essas casas propiciam no cuidado de atenção integral ao idoso que está assistido. Isso traz uma preocupação, mas esperamos que os governos se unam, que as secretarias possam realmente conhecer a realidade e fazer um auxílio mais forte, mais efetivo, mais rápido, para que essas pessoas idosas não tenham nenhum comprometimento e nenhum prejuízo. Então, estou encerrando aqui a minha fala, já estou vendo que o tempo já está esgotando, e quero parabenizar vocês, né, pela iniciativa, a Frente Nacional, a doutora Ariane e a doutora Carla também, que vai estar conosco daqui a pouco, e espero que tudo corra bem e que o pessoal que está assistindo tenha aí um auxílio, de qualquer forma, de todos nós que estamos participando aqui hoje. Muito obrigado e podem seguir em frente aí. Obrigada, doutor Cláudio. Só para fazer um panorama para vocês, e foi que a gente conversou rapidamente com o doutor Guilherme, eu vou largar ele aqui nas profundezas das perguntas, né? Mas o que tem vindo mais de dúvidas com relação à parte trabalhista, né? Só para a gente conseguir ambientar as pessoas, diante da pandemia e o aumento de custo operacional de uma casa, independente se ela é privada ou, enfim, uma casa geriátrica, a gente eles tiveram que começar a enfrentar uma série de questões. E a primeira delas foi realmente na questão dos serviços, dos empregados, né, dos funcionários, porque eles tiveram que ser afastados, tiveram que ser substituídos, acabou se criando uma inadimplência dentro das casas com relação aos familiares que não puderam mais pagar o valor que era acordado. Algumas famílias retiraram os seus idosos por N motivos. O principal motivo foi o próprio medo do contágio, e o segundo motivo foi porque a família, ficando sem renda, ela tira o idoso daquela casa e traz o idoso para a residência da família, porque ele vai virar o arrimo de família, né? Ele vai ter, se ele tem uma renda fixa, se ele recebe um benefício, se ele é aposentado de alguma forma, ele vai sair, ele vai ser retirado daquela ILPI, ele vem para casa para sustentar a família, o que é bastante comum no Brasil e não é só agora, né? Mas essas alterações de contrato e essa inadimplência também pesa no momento de você cuidar da parte trabalhista da casa. Se começa a ter uma necessidade de negociação com os funcionários, uma elasticidade na hora do pagamento e também outras questões de cunho mesmo de administrar o pessoal. Então, o que aconteceu nessa época? Antecipação de férias, a adesão às medidas provisórias de redução de jornada ou de afastamento do trabalho. Existe um problema muito grande nas casas também, quando os funcionários não acatam as medidas de proteção. Então, daqui a pouco o gestor olha, o funcionário está sem a luva ou está com a máscara para baixo, enfim. A pergunta é o que se faz com esse funcionário que não cumpre as regras, né? O que se pode fazer? E aqui, gente, eu não estou colocando o funcionário como a pessoa má da história, tá? É que são questões que realmente elas vêm se repetindo dentro dos cursos de manejo. E ainda a questão da possibilidade de se negociar pagamentos de salário com esses funcionários no momento em que a casa não tem mais essa capacidade financeira, né? Então, a gente deu uma pincelada antes numa conversa sobre quais são as dúvidas. Essa é uma realidade que as casas estão passando como um todo, né? E aí, a gente queria ouvir um pouquinho o doutor Guilherme para tentar nos orientar aí de que forma... a gente sabe, para quem não é advogado, a gente fala muito do passivo, né? Está se criando um passivo, ou seja, está se criando aí uma pretensa, uma possibilidade jurídica de que os funcionários venham depois contra as casas em ações trabalhistas, solicitando, requerendo algumas questões que nesse momento de pandemia estão acontecendo, como ampliação de jornada, troca de turno, enfim. Só que a gente não sabe como os tribunais vão reagir no momento desses processos. A gente ainda não sabe se eles vão usar a pandemia, se eles vão aceitar a pandemia como meio de exceção, se não vão, porque a gente ainda está no começo desses passivos, né? Então, a nossa ideia aqui é realmente tentar orientar de uma forma para ou não se ter esses passivos no futuro,
ou para se reduzir o impacto dos passivos, porque dependendo do volume de ação trabalhista que uma casa tem, ela vai fechar. Ela vai fechar, ela vai parar de existir. E aqui a gente trata todas, filantrópicas, as sem fins lucrativos e as privadas com fins lucrativos. Dependendo do valor que um juiz determina como sentença para pagar um funcionário, a casa fecha, né? E aí, como é que faz com os outros idosos? Então, a ideia é essa, a gente tentar orientar as casas de como agir da maneira correta para evitar, inclusive, processos trabalhistas. Mas é claro, como o doutor Cláudio disse, a nossa intenção principal sempre é, a da frente, promover sempre o melhor cuidado ao idoso, ao residente da casa geriátrica, né? Aquele que está lá precisando de cuidado. E, por fim, vocês vão notar, o doutor Guilherme, ele é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e existe uma grande diferença entre Rio Grande do Sul e outras regiões, eles chamam ILPIs de clínicas, mas são casas geriátricas, tá? A gente está falando de LPIs, de instituição para idosos. Então, vai escapar um clínica ali dele, mas ele está falando das casas, tá? Só já tirando, porque como eu também trabalho com o pessoal de Porto Alegre, eu levei um tempo para me acostumar com isso, agora eu já, ou de geriatria ou de clínica, né? Então, só para a gente deixar claro isso. Doutor Guilherme, é com o senhor. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para auxiliar no que for possível dentro desse universo que se estabeleceu em relação às relações de trabalho, redundante, mas as relações de trabalho estão todas elas sob forte fator externo. Nós temos que, então, equilibrar o quadro de pandemia, o quadro de calamidade pública declarado até o final do ano. Nós estamos com uma lei que decreta, um decreto que estabelece calamidade pública até o final do ano. Nós temos as medidas provisórias que estabeleceram situações extraordinárias, flexibilizando legislação ordinária. A CLT foi flexibilizada em alguns dispositivos em razão da necessidade de enfrentamento daquele quadro que se aproximou inicialmente no mês de março. Foi a primeira, então, experiência que nós tivemos com o primeiro impacto da pandemia, impactando, então, as vidas privadas nossas, dos nossos trabalhadores, dos nossos empresários. Todo mundo sofreu o impacto, então, desta nova realidade que estamos enfrentando. E lá em março tivemos a primeira das MPs, a MP 927, que veio dar o primeiro auxílio aos empresários e aos trabalhadores. Vamos flexibilizar a concessão de férias, não vamos cumprir todos os requisitos estabelecidos na CLT para colocar o empregado em férias, vamos permitir antecipar períodos de gozo de férias. Eu não tinha o direito adquirido às férias, eu poderia já a concessão das férias coletivas quando havia essa necessidade. Vamos estabelecer o teletrabalho de forma bastante informal daquilo que está previsto na CLT pela introdução da reforma trabalhista. Vamos deixar de ter punições administrativas, isso dizia a MP. A fiscalização vai ter poder do trabalho, vai ter poder de orientar e não de punir naquele momento, enquanto vigorava. Vamos ter, e aí é o primeiro dos pontos que é importantíssimo para nós, a medida provisória estabeleceu que doença Covid adquirida em qualquer lugar ou no ambiente de trabalho jamais seria caracterizada como doença profissional. Havia na MP, o dispositivo 29, o artigo 29, que dizia claramente, sob hipótese alguma, vai ser considerado doença profissional a contaminação pelo Covid. E aí veio uma ação direta de inconstitucionalidade tratando desse tema. Várias ações de inconstitucionalidade foram propostas, mas esta foi a única que teve liminar. Ou seja, férias, teletrabalho, férias coletivas, fiscalização, a fiscalização até teve também uma pequena moderação. Mas, basicamente, os demais dispositivos flexibilizados pela MP 927 não sofreram represália judicial. E quanto ao estabelecimento do nexo causal, a exclusão do nexo causal, isto sim foi objeto de liminar e se estabeleceu ali sim uma ação direta de constitucionalidade dizendo não é possível negar a existência do nexo causal, porque a MP dizia não há nexo causal. E o Supremo Tribunal disse não, pessoal, não há como excluir o nexo causal. Se ele for estabelecido, ele vai gerar os efeitos jurídicos de uma doença profissional. E quais são... Doutor, só explica
Só explica o que é o nexo causal. Vamos lá. Então, o nexo causal qual é? É aquilo, eu trabalho em condições que me submeto ao contato com um agente ou com alguma atividade típica que pode me gerar doença ou até mesmo um acidente de trabalho. O nexo causal, então, é estabelecido dentro do ambiente de trabalho alguma forma de contágio com o agente Covid, em nosso caso aqui, das clínicas, é evidente que está inserido no nosso ambiente. Então, se estabeleço aquele nexo causal, há como estabelecer que na minha atividade eu estive em contato, aí nós temos, então, a responsabilização do empregador, porque o empregador deveria ter adotado todas as medidas capazes de evitar o contágio. E eu vou avançar nisso daqui a pouco para tratar desse tema. Nós temos, então, estabelecido o nexo causal, então, causa e efeito, e o resultado, então, decorre dessa relação. Aí a responsabilização aos efeitos de uma doença profissional, quais sejam a necessidade de comunicação do acidente do trabalho, a necessidade, se passar de 15 dias, desse empregado ir a benefício previdenciário, e indo aqui, afastando-se 15 dias, quando retorna, ele tem 1 ano de estabilidade. Então, a emissão de CAT, empregado com mais de 15 dias de afastamento, tem direito a 1 ano de estabilidade quando retornar e também tem direito aos recolhimentos de FGTS do período. Vocês sabem bem, quando é concedido um auxílio-doença comum, este empregado, quando retorna, não tem estabilidade, e quando esse empregado retorna, ou então, enquanto está afastado, também não tem direito aos recolhimentos do FGTS. Então, é muito importante essa situação. Mas há uma outra situação que não é administrativamente aplicável automaticamente, que é a da responsabilização por ato ilícito do empregador. Ou seja, se há uma doença profissional e há o risco, o empregador deveria ter adotado as medidas para evitar que a contaminação acontecesse. E quais são as medidas? São os equipamentos de proteção, são as orientações. Foi mencionado pela doutora Ariane a questão do processo disciplinar se eu pego alguém sem o equipamento de proteção ou sem cumprir as orientações da empresa. Eu tenho que, sim, advertir. Se ele não se adequar, eu vou suspendê-lo. Se ele não se adequar, eu posso até demiti-lo por justa causa. Porque daí ele não está expondo apenas a sua saúde. Ele está expondo a saúde dos demais, dos próprios clientes das ILPIs, assim como também aos seus colegas de trabalho. Então, a gama de responsabilidades é imensa. E aí, avançando, se o empregado se contamina dentro da empresa e comprova o nexo causal e tem uma lesão, tem uma consequência maior, não precisa ter falecido, mas pode ter tido um problema respiratório mais grave, pode ter tido diminuição de capacidade respiratória, pode ter tido um prejuízo pulmonar definitivo, isso tudo pode ser avaliado e ser objeto de indenização civil, certo? Pode ser uma indenização material pela perda de capacidade ou pelo prejuízo à sua própria saúde. Também pode causar uma indenização por dano moral, porque ele teve afetada a sua condição pessoal, sua vida pessoal, que leva a consequências drásticas para o seu âmbito familiar e leva, então, também o direito à personalidade, a violação da personalidade, da intimidade, pode ser capaz de obrigar o empregador a indenizar moralmente também esse trabalhador. Então, a gama de consequências é imensa. A MP 927, então, veio para o mundo, deixou de existir, porque não foi transformada em lei, agora em 19 de julho de 2020, perdão, e quanto especificamente esse artigo 29, desde seu início, então, por decisão judicial, não gerou efeitos. Então, primeira das paradas, medida provisória, resumidamente, deixou de existir, mas enquanto existiu, gerou direitos. Gerou direitos dos empregadores que colocaram em férias, que colocaram em teletrabalho de forma precária, que colocaram em férias coletivas, anteciparam períodos de férias, deixaram para pagar férias até 20 de dezembro, não se esqueçam disso, as férias também, eu poderia concedê-las com 2 dias de antecedência, pagar o salário de férias na folha, na competência seguinte, ao mês da concessão, e deixar 1/3 de férias para pagar em 20 de dezembro, conjuntamente com a segunda parcela do 13º salário. Quem concedeu essas férias entre os 4 meses de vigência, dentro dos 4 meses de vigência da MP,
tem ato jurídico perfeito e acabado estabelecido, ou seja, esse direito para o empregador segue garantido. Então, quem, por exemplo, tirou férias em maio e vai receber um terço até 20 de dezembro, perfeitamente pode continuar nessa condição. Porque, apesar de deixar de vigorar a partir de 19 de julho, os atos praticados na sua vigência geram efeitos jurídicos plenos e são garantidos aos empregadores e também ao empregado que vai se organizar com base naquele regulamento que está vigorando naquele momento. Vamos para a segunda das MPs, que é a 936. Essa aqui estabeleceu, então, a suspensão do contrato de trabalho, com o benefício pago pelo governo, e também a possibilidade de redução da jornada de trabalho com redução proporcional do salário. Esta medida provisória, então, efetivamente foi convertida em lei, certo? E na lei havia uma previsão, inclusive, de ampliação do direito. A lei não disse quanto seria aumentado o período de vigência do plano de benefício, mas deu poder ao Poder Executivo, então o dever, ou concedeu ao Poder Executivo a poder o período de vigência. E o Poder Executivo, 10, 15 dias após o ingresso em vigor do ingresso da lei no mundo jurídico, ele estabeleceu a ampliação do benefício. Então, nós tivemos inicialmente 60 dias de direito de suspensão, foi acrescentado mais 60 dias para suspender. Então, o total de 120 dias pode existir a suspensão do contrato de trabalho. Para a redução, havia 90 dias. Inicialmente, a medida provisória estabeleceu 90 dias. A lei nova e o ato do governo posterior estabeleceu mais 30 dias de possibilidade de redução. Desta forma, então, os dois benefícios tiveram um período limite de 120 dias, certo? Então, ainda temos pessoas, e pode ser exercido o direito até o final do ano. Enquanto vigorar o quadro de calamidade, até 31 de dezembro, pelo menos, posso eu, então, buscar o abrigo desse benefício para poder organizar as minhas condições de continuidade da relação de emprego. Mas tem uma questão importante, e muitos setores passaram por grandes dificuldades, principalmente bares, restaurantes que estão fechados, muitos desde março, abrem, fecham, em determinadas regiões do país eles não voltaram. Então, para estes empregadores, há um problema e vocês devem avaliar isso, pessoal. Por exemplo, eu estabeleci que o meu empregado gozou primeiro 60 dias de suspensão, depois mais 60. Ele tem 120 dias de suspensão e até agora não retornou ao mercado. Só que quando termina o benefício, ou quando terminar o último dia de possibilidade de benefício, que é o que nós temos hoje em vigor, ele vai ter, se eu usei 120 dias, 120 dias de estabilidade, ou de garantia de emprego. Eu não posso demitir esse trabalhador. Se eu demitir esse trabalhador 120 dias, até 120 dias após os 120 dias de limite que eu usei de benefício, eu indenizarei os dias que faltam para terminar essa garantia de emprego. Então, nós estamos nos deparando com alguns empregadores que usaram integralmente o benefício e agora não voltaram suas atividades e eles estão obrigados a permanecer com os empregados ou ter que pagar o salário se quiser demitir, vai ter que pagar todo o salário do período da garantia de emprego. Então, isso nós temos que ter muito cuidado. Alguns empregadores avaliaram, eu não vou renovar o benefício, isso cada um tem que avaliar individualmente no seu negócio, eu não vou renovar o benefício porque eu não sei se eu vou ter condições de manter esse emprego pelo total de dias que eu estarei obrigado pelo conteúdo da legislação. Então, isso é uma avaliação particular de cada um. A gente, daqui a pouco, vamos buscar, acreditando que logo em seguida as coisas vão melhorar e vamos nos obrigando. Então, eu posso estar achando que estou me beneficiando e posso, efetivamente, ter esse benefício neste momento, mas eu posso estar me onerando para manter o empregado em até 120 dias, ou pelo menos garantir que pagarei esse salário e sabe-se lá com que condições iremos enfrentar essa obrigação. Então, esta é uma reflexão importante que toda empresa deve fazer antes de ampliar os seus benefícios, se já concedeu alguma coisa de benefício ou se vai ter a intenção de ampliar. Então, peço atenção especial porque é uma realidade concreta que estamos enfrentando de pessoas que não têm o que fazer, não têm condições de pagar os 4 meses a mais de salário e está obrigado a isso, e se não pagar administrativamente, espontaneamente,
com certeza o Poder Judiciário vai determinar esse pagamento. Tá, pessoal? Depois estou aberto a perguntas, porque o tempo é curto, mas o tema é amplo. Eu digo, isso aqui é matéria para uma tarde inteira. Mas vamos adiante. Nós temos uma outra situação que eu peço atenção especialíssima a vocês. Nós temos, acredito que a maioria das ILPIs estão utilizando o regime 12 por 36. É isso, doutora Ariane? O regime 12 por 36 foi uma briga eterna, é uma briga ainda eterna. Vocês se recordam? Ele veio com a reforma trabalhista, o artigo 59 estabeleceu claramente a possibilidade do acordo individual para a jornada 12 por 36. 3 dias depois, vocês se recordam disso, veio uma MP dizendo que precisava da convenção do acordo coletivo. Esta MP caducou, não foi convertida em lei e, portanto, retornou ao mundo jurídico a íntegra do artigo 59. Então, nós temos 3 períodos. Nós temos o período até a reforma trabalhista, que era só por acordo coletivo e o judiciário com muita resistência. Nós temos 3 dias de vigência do artigo 49, do artigo 59, e depois ele suspende, mas retorna porque não houve convalidação em lei daquela medida provisória. Mas o que nos chama a atenção no 12 por 36? Regime por 12 por 36 é regime extravagante. A Constituição Federal trata da jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. É isto que diz a Constituição Federal. E nós temos lá os artigos 58 em diante na CLT que regulam as jornadas de trabalho. E se criou essa brecha legal de que, então, pode um regime de 12 por 36. Ora, 12 por 36 passa de 10 horas, o artigo 58 fala em 10 horas diárias, a Constituição Federal fala em 8 horas diárias, e nós temos juízes que pensam de uma forma tradicional, de uma forma mais liberal, mas vamos pensar o seguinte, muitos juízes entendem que o artigo 59 é inconstitucional porque ninguém pode trabalhar mais do que 10 horas por dia. E aí invade outros princípios constitucionais, que são aqueles relacionados à saúde do trabalhador. Ou seja, o trabalhador com jornadas ordinárias de 12 horas diárias, com um intervalo de 30, 1 hora ou 2 horas, ele está esgotado porque juridicamente há um estabelecimento de que jornadas acima de 10 horas são estafantes, extenuantes e submetem o empregado a condições inadequadas de trabalho. Tá? A estafa se sujeita a doenças, se sujeita à desatenção no trabalho, isso tudo é uma doutrina que tem por trás, que fundamenta, os médicos que estão aí presentes têm maiores condições, melhores condições de expor essa matéria. Mas, tecnicamente, juridicamente, se enfrenta isso nas ações judiciais. Então, nós temos já um regime que é combatido por muitos, mas ele está na lei, nós vamos defendê-lo até o último dia, a última possibilidade de defesa, e eu acho que os tribunais superiores vão, com o tempo, harmonizar a jurisprudência e vão dar validade ao sistema, porque ele decorre de lei. Tá? Hoje nós não temos uma definição da jurisprudência predominante dos tribunais superiores, porque o tema ainda é novo, ele está começando a ser debatido no judiciário ainda a nível estadual, um dia vai chegar no TST, talvez tenha que chegar no Supremo Tribunal Federal, para então moderar definitivamente a validade ou não deste sistema, que eu acho que decorre da lei e o Supremo Tribunal Federal vai acolher o preceito legal. Mas ele tem uma situação especialíssima. Os limites dele não podem ser extrapolados, pessoal. 12 por 36, então, é regime extravagante, é limite. Então, quem trabalha em regime 12 por 36, eu peço atenção especial de vocês. Não pode fazer mais do que isso. Essa é a regra, para evitar passivo trabalhista. Então, vamos lá. Eu trabalho, entro às 7 da manhã e saio às 19. Entra outro turno, me rende, começa às 19, chega às 7. Isto é um ciclo. Ah, mas quem ia me render se atrasou e não tinha como sair antes. Eu tive que esperar, se atrasou, chegou às 7h30, chegou às 19h30, chegou às 20 horas, eu fiquei 1 hora a mais. Essa hora vai para o registro de ponto. Esse trabalhador ficou, então, 13 horas à disposição. Certo? Ele começou às 7, por uma necessidade de cobrir o turno que deveria rendê-lo, porque se atrasou, ele permaneceu mais 1 hora. Esse trabalhador, então, teve uma amplitude de 13 horas. A jurisprudência, independentemente de reforma trabalhista, de artigo 59, ela é
clássica no sentido de dizer horas extras habituais, e aí não há um critério legal que define o que é habitual ou não, mas horas extras habituais invalidam o regime compensatório. E aí, sabe qual é a consequência disso? O juiz manda pagar diferenças de jornada de trabalho, pagar como horas extras as horas trabalhadas a partir da 8ª. Vai admitir que se pague apenas o adicional, mas vocês, muitas vezes, vão se deparar com condenações judiciais que, na visão clara de vocês, vão ser injustas, mas com um grande risco, grande possibilidade de ocorrência. Então, atenção especial. Regime 1236 é regime extravagante, ele está no limite do que é possível. Extrapolar esse limite pode nos causar surpresa no futuro, com estabelecendo uma condenação em razão, então, do limite de jornada não observado, do limite máximo de jornada não observado pelo empregador. Esse tema, então, é de importantíssima necessidade de apreciação, muito cuidado com vocês. E aí tem a outra consequência. Bom, mas acontece de eu ter que avançar. O empregado vai ter que acumular o turno de outro porque houve uma falta, houve um atestado, eu não tenho ninguém para cobrir, ele vai ter que ficar 24 horas na empresa. Acontece com vocês? Acredito que acontece, acho que acontece, acho que pode acontecer. Aí nós vamos CLT, que foi um pouco flexibilizado pela reforma trabalhista e estabelece que fatos extraordinários, mas aí tem que ser efetivamente extraordinário. Não pode existir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, alguém tem que cobrir alguém. Isso não é um fato extraordinário, pessoal. Isso é um fato ordinário e previsível. Então, o fato extraordinário é efetivamente, alguém não chegou para render o turno, eu não posso deixar a casa sem ninguém trabalhando. Então, ali eu tenho que guardar uma justificativa para esse excesso. E guardar sempre esse excesso, porque eu posso ser confrontado pela fiscalização do trabalho ou por uma eventual necessidade de defesa numa ação judicial. Tem que ter guardado esse histórico e eu tenho que aplicar o artigo 61 para dizer que um fato extraordinário, e efetivamente extraordinário, redundou numa necessidade imperiosa de um trabalhador cobrir outro. Mas isto, se acontece seguidamente, o judiciário interpreta como uma rotina e talvez até uma modelação de escalas de trabalho. E aí nós podemos ser também surpreendidos com a declaração de que este regime compensatório, extravagante no máximo, não vai gerar os efeitos esperados pelo empregador, porque houve violação dos seus limites. Para o judiciário, para o estudioso do direito do trabalho, este acordo 12/36 é um acordo bilateral. O empregado cedeu o seu direito constitucional de trabalhar mais do que 8 horas por dia. Essa é a interpretação que se dá. O empregado cedeu mediante uma condição, ou seja, de trabalhar 36 horas, ficar 36 horas consecutivas sem trabalhar. Muitos gostam disso. Então, ele cedeu e o empregador não pode extrapolar aquilo que obteve de vantagem. Este é o segredo, é assim que se decide as ações judiciais. É um acordo bilateral e que uma parte não pode descumprir aquilo em que se obrigou. E o empregado abriu mão de um direito constitucional. Então, este preceito é importantíssimo para nós compreendermos as consequências daquela nossa condução. Temos ainda, pessoal, o caso da necessidade dos temporários. Nós temos as empresas, contrato temporário tem legislação própria, uma legislação de 74, ela foi modernizada em março de 2017. Todos falam que a reforma trabalhista ela está fora, ela foi anterior à reforma trabalhista e estabeleceu e ampliou a questão da interpretação da possibilidade do trabalho temporário. Mas trabalho temporário ele se dá na forma da lei. Eu não posso contratar um empregado temporário se eu não tenho registro no Ministério do Trabalho ou no Ministério hoje da Economia eu não posso contratar este empregado se eu não tenho registro de empregador temporário. Então, deve-se valer das empresas de mão de obra temporária. Então, eu procuro uma empresa de mão de obra temporária e peço a sua contratação como empregado temporário. Vou lá, tenho os requisitos das formalidades legais da Lei 6.019 de 74 e eu conduzo esse contrato de trabalho desta forma.
Pudemos fazer, portanto, até 9 meses, condições extraordinárias, perfeitamente justificáveis nesse nosso período de pandemia. Não há problema algum em utilizar essa mão de obra temporária, perfeitamente justificado. Temos, portanto, que usar a previsão legal. Nós sabemos que muitas pessoas utilizam a contratação informal de uma pessoa para cobrir horários. É o velho prestador de serviço. Ele não é o temporário da lei, eu não estou contratando para repor mão de obra transitória, mas fixa, mas transitória. Eu estou usando o plantonista, o folguista, como cada uma das nossas regiões que estão presentes nesse programa estabelece. É o clássico folguista. Ele tem lá, está me faltando gente, eu pego uma pessoa que presta esse serviço por diárias. Tá? Isto, se for efetivamente extraordinário, é possível um prestador de serviço. Tá? Eu tenho lá, chamo, olha pessoal, eu estou sem um turno aqui, eu estou sem cobertura num turno, queres fazer uma prestação de serviço para mim hoje? Quero. E ela pode dizer não quero. Esta é a grande diferença. Eu posso usar uma mão de obra, um prestador de serviço, extraordinariamente, não pode ser rotineiramente, porque senão posso estabelecer a relação de emprego, e é importante que ele possa decidir se quer ou não. Agora, se eu digo que ele está lá obrigado a trabalhar para mim, olha, tu vai me cobrir sempre os sábados a necessidade do meu atendimento na minha clínica, ou na minha LPI. Todos os sábados tu vens. Já há uma rotina, já há uma... E se tu não vieres, eu não vou te chamar mais. Há uma punição por descumprir. Aí nós começamos a ingressar nos conceitos do artigo 3º da CLT, que regula as relações de emprego. E o artigo 2º, que diz quem é o empregador. Então, pessoal, quando nós usamos os folguistas, nós temos que ter sempre uma flexibilidade. Se o folguista não puder vir, ele não virá e não sofrerá punição nenhuma. Ele não está excluído totalmente. Se o folguista vem de forma extraordinária, ele pode dizer não, ele recebe por diária, não há promessa de novo dia, há uma necessidade extraordinária, nós defendemos bem o sistema. Agora, se eu uso um folguista de forma praticamente fixa, rotineira, com dias pré-determinados, ele vem 2 vezes por semana fixas, 3 vezes por semana fixas, se não vem, ele é punido, e isso começa a se confundir com uma relação de emprego. O que nós recomendamos bastante para essa turma? Que eu tenha hoje, vamos usar as ferramentas de tecnologia, que eu tenha um grupo de WhatsApp, e que eu diga, eu tenho 4, 5 pessoas de minha confiança credenciadas, que estão treinadas, que usam os equipamentos de proteção, que estão adequadas. Eu tenho essas 5 pessoas de minha confiança. Usem um WhatsApp e convidem. Olha, pessoal, eu preciso de alguém hoje. Qual de vocês quer vir? A primeira que responder, atende. Este é o modelo ideal, porque daí demonstra que não há pessoalidade. A pessoa vai lá, eu tenho esse rol de pessoas que estão habilitadas a prestar esse serviço para mim. E eu convoco, tenho hoje a oportunidade. Se eu tenho como demonstrar isso, eu não vou correr o risco da relação de emprego. Eu sei que é difícil, mas se fosse fácil, nós não saberíamos das notícias do direito do trabalho, das condenações judiciais pelo Brasil afora. O nosso leque manancial de normas trabalhistas, norma constitucional, norma de legislação ordinária, isso tudo nós temos que lidar. Então, nós temos que tratar exaustivamente as alternativas para termos segurança do que estamos fazendo. E esta ferramenta de utilizares um grupo que possa te atender é importante para eu quebrar a pessoalidade e poder me defender com grandes chances de êxito de uma reclamatória trabalhista postulando relação de emprego. Isso é importante. Avançando, pessoal, a questão da segurança no trabalho. Nós falamos ali um pouco da doença profissional, nós falamos do estabelecimento de alguém afastado e termos, então, a necessidade de reconhecer que decorreu do trabalho, emitir uma CAT, mas nós temos, antes de tudo isso, nós não podemos chegar nesse ponto. Nós temos que ter atenção absoluta às regras, às recomendações do Ministério da Saúde, do Ministério da Delegacia do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, não sei se vocês já se depararam com isso, também tem uma fiscalização importante acontecendo em todo o Brasil. Nós temos que seguir recomendações, mostrar que adotamos as recomendações. Esta é a nossa defesa. A nossa defesa vai ser demonstrar que estamos adequados ao enfrentamento da contaminação.
é evidente que não temos o controle de que ela será neutralizada. Evidente. Nós sabemos que os nossos empregados, os nossos próprios pacientes, eles têm relações próprias, pacientes ou residentes, eles têm... o residente recebe visita, não se sabe, pode receber a visita, não sei como está hoje o controle disso efetivamente, mas pode receber uma visita, pode ser um vetor este visitante. Nós sabemos que os nossos empregados têm as suas vidas particulares, nós sabemos que os nossos empregados se deslocam ao trabalho, nós sabemos que muitos usam transporte coletivo. Há um a outro parêntese, o acidente de percurso, a doença de percurso, o acidente de percurso tinha deixado de ser, com a MP de setembro do ano passado, deixado de ser considerado, caiu também essa MP, acidente de percurso também a extensão do trabalho para fins de responsabilidade. Então, se um empregado meu vai e se contamina no transporte público, eu também, e ele contamina o ambiente da empresa, também há a relação de responsabilidade. Então, isso tudo está presente. Mas nós, para evitar, para tentar mitigar o risco, nós temos que ser absolutamente perfeitos na condução das nossas condições de saúde, segurança e higiene no local de trabalho. Isto é de dedicação total. Nós temos que ter todos os mecanismos ali de proteção física, nós temos que ter o álcool gel, esse tem que ter mais do que água dentro do estabelecimento. São regras, parecem até ingênuas, né? Falar no álcool gel virou tão banal o álcool gel, mas é a primeira coisa que tem que ter aparente espalhada pelo ambiente. Nós temos que ter a proteção física, máscaras, luvas, visores, se for também recomendado. Nós vamos ter que ter, para aqueles que têm um contato direto, físico, que tem a troca, o atendimento direto do residente, nós temos que ter um equipamento totalmente adequado. Não pode faltar, nós temos que ter fichas de entrega dos equipamentos regularizadas. Nós temos que ter elas anotadas conforme a realidade de cada par de luva que eu entrego, cada creme de proteção que eu entrego, cada máscara que eu entrego. Vocês sabem quantas máscaras vocês têm que usar por dia? Quantas têm que trocar por dia? Quantas têm que ser lavadas? Qual é o tempo que eu tenho que trocar? Isto tudo nós temos que ter. Eu sei que é burocrático, é terrível, mas é uma forma de defesa. Nós temos que ter tudo isso documentado. E se eu pego um empregado que descumpre isso que está orientado a cumprir, eu tenho que ter um talonário de advertências, pessoal. Não é perseguição de ninguém, ninguém quer o mal de ninguém, mas nós temos que ter a demonstração que o empregador atuou na supervisão das condições técnicas de segurança que são recomendadas. E a única forma de provar não é botar 2, 3 testemunhas lá numa discussão judicial, é mostrar a documentação obrigatória. A advertência. O senhor foi visto trabalhando em contato com o residente sem utilizar equipamento de proteção individual. O senhor está advertido que esta conduta não será mais admitida, sob pena de adoção de medidas disciplinares mais drásticas. Reiterou a conduta, eu posso chegar até a suspensão do contrato de trabalho. E aí eu sei que muitos não vão ter interesse de suspender, porque já estão com um quadro reduzido. Mas eu posso chegar até a suspensão. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Esse é o processo disciplinar. E eu posso culminar, se ele for tão resiliente em relação a isso, se ele for tão, digamos, combativo em relação a essas determinações que nós estamos exigindo que ele adote, que ele use, nós podemos chegar a culminar num processo disciplinar reiterado, então, com advertências, suspensões, nós podemos culminar na demissão por justa causa, pessoal. Posso demitir o empregado por justa causa, porque ele não adotou as medidas de segurança, e aí é muito mais grave do que o nosso dia a dia, do que quando não tivermos o quadro de pandemia. Porque ele está expondo os seus colaterais, os contatantes, como se diz hoje, juridicamente, está se estabelecendo bastante debate sobre o tema e está sendo chamado de contatante. Então, nós temos os contatantes, nós temos os residentes e nós temos as pessoas que circulam no transporte público e nós temos as pessoas que vão conviver com ele pessoalmente. Então, pessoal, a rede de responsabilidades é imensa, mas nós temos que fazer o tema de casa, que pode ser, daqui a pouco, tormentoso, trabalhoso, mas ele é necessário para nós termos como nos defender daquilo que nós estamos obrigados, como empregadores,
a cumprir, ainda mais neste setor que nós temos tão grande a proximidade, não vamos conseguir estabelecer os 2 metros de distância, porque nós vamos ter que ter um contato pessoal. Então, nós temos que ter muito diligentes no estabelecimento das nossas regras de prevenção ao contato. E caso alguém não cumpra, nós temos que conduzir a relação com advertências, com punições, para demonstrar a atuação e supervisão do empregador. Esta é a única forma de se defender de eventual alegação de responsabilidade por contato de coronavírus ou contaminação no ambiente de trabalho. Eu acho que o meu tempo está... Doutor Guilherme, eu queria só... a gente tem algumas perguntas, algumas importantes. A doutora Carla, que é a nossa coordenadora aqui da frente, entrou. Eu vou passar a palavra para ela rapidinho e depois eu volto com as perguntas que o pessoal foi fazendo aqui no chat para a gente fazer aí um pinga-fogo, pergunta-resposta, tá bem? Perfeito. Carla? Obrigada, Ariane, obrigada, doutor Cláudio, doutor Guilherme, pela participação, pelo apoio, né, na frente. A gente sabe que essas questões relativas às questões jurídicas são um eixo estruturante do cuidado institucional, porque elas repercutem tanto na oferta quanto na prestação do serviço, na qualidade da prestação do serviço, e nós precisamos muito estar tanto apoiando quem cuida, no sentido de o cuidador ter os seus ter os seus direitos trabalhistas também respeitados, e também quem emprega, né? No sentido de garantir também que os direitos do empregador também vão ser considerados. Porque o que nos interessa é o beneficiário dessa relação, que é o cuidado bem feito à pessoa idosa institucionalizada. Então, acho que esse momento ele é muito desafiador, tanto para quem emprega quanto para quem trabalha, né? E extremamente desafiador também para as famílias, porque estão vivendo situações muito delicadas, muito difíceis, mas é por isso mesmo que a gente tem que estar aqui para conversar, para esclarecer, para tentar responder às dúvidas, né? Que são as mais variadas, porque esse país é extremamente desigual, né? As relações de trabalho são desiguais, a proteção, né, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista de saúde, as questões são dinâmicas, né, chegam notícias e chegam decisões jurídicas que impactam em outras decisões a serem tomadas, então tudo isso está aqui na nossa mão agora, tá? Então eu queria agradecer profundamente a oportunidade que vocês estão nos dando de estar aqui aprendendo com vocês e podendo dialogar com vocês, né, sobre essa questão que é tão fundamental no cuidado institucional. Tá bom? E eu passo a palavra de novo à Ariane para ela seguir nesse bate-bola aí. Doutor Guilherme, agora veio umas questões que elas são meio... Enfim, aparece sempre no grupo de manejo. Quando o funcionário é considerado do grupo de risco ou quando a funcionária está grávida, tá? A dúvida sempre afasta esse funcionário, né? Porque o afastamento de 14 dias não vai cobrir a necessidade dessa pessoa estar afastada. Usa-se esses 120 dias que a gente pode usar como suspensão de contrato, até aí ok, mas pode não chegar até o fim dessa pandemia. O que é que se faz com esse funcionário? Deixa passar o teu microfone, pera que eu vou abrir, mas assim, deixa passar os 120 dias e depois pensa nisso? Não, já tem que pensar com antecedência, pessoal, porque o que acontece? Muitos já esgotaram 120 dias, estão chegando ao final. Vamos pensar que é de começo de abril, ali os benefícios vão terminar agora, estão terminando. Quem começou lá no início já se vinculou, já está terminando. Bom, mas vamos pensar o seguinte, grupo de risco, há uma recomendação de que não se trabalhe. Não há uma obrigação, é uma recomendação. Agora, se há uma recomendação, e se eu mantenho esse trabalhador executando suas atividades, exposto ao risco, e se ele se contamina, a minha responsabilidade é objetiva. Ou seja, eu elegi o risco de descumprir uma orientação do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, todo mundo está recomendando que não se trabalhe. Mas eu posso trabalhar. E aí eu tenho uma contaminação e há uma consequência grave, eu serei responsabilizado, minha responsabilidade é objetiva. Então, o que as empresas têm feito? As empresas têm usado, sim, os limites do benefício,
terminou o limite de benefício. Eu posso colocar ele em banco de horas, agora não mais aquele de 18 meses, porque aquele também deixou de existir, eu não falei. O banco de 18 meses era o da medida 927, da medida provisória 927, mas eu posso fazer um banco de 6 meses individualmente, ou existem normas coletivas que estabelecem um banco de até 12 meses. Então, eu posso colocar esse empregado em banco de horas, ou seja, eu remunero, não deixo de pagar o salário dele, ele não vai poder não receber, e uso esse crédito para compensar futuramente. É claro que nós não vamos conseguir recuperar tudo o que nós deixamos de utilizar dessa mão de obra, mas seria uma forma de minorar o prejuízo. Mas o objetivo... licença remunerada, digamos assim. É uma licença remunerada, mas que eu vou usar crédito para compensar no futuro. Vou ficar tentando agora traduzir os termos jurídicos para o pessoal. Então, seria, entre aspas, uma licença remunerada que a pessoa vai ter que recuperar esse tempo de trabalho posteriormente. Até os limites de uma compensação de jornada, observados os limites de jornada diária. Tá. Outra pergunta. Tem perguntas ótimas aqui. O doutor falou o seguinte, a gente precisa, para que seja considerado um acidente de trabalho, um funcionário de LPI contaminado, a gente precisa do nexo, ou seja, a gente precisa provar que aquele funcionário foi contaminado dentro da casa, correto? Deixa eu esclarecer bem isso. Há presunção da contaminação na casa. Tá. A presunção. Então, eu tenho que provar que não aconteceu na casa. Okay. É isso que diz a MP, que foi julgada inconstitucional, ou liminarmente inconstitucional. Ela excluía a responsabilidade. Então, o segredo é aquilo que eu estava dizendo. Para me defender e dizer que não há, eu tenho que ter todas as medidas de proteção documentadas, aplicadas, e com que eu consiga apresentar de forma clara e objetiva para poder defender que não houve a contaminação por omissão, no mínimo omissão na empresa. Então, essa prova seria, por exemplo, a entrega dos protocolos, assinatura de ciência, de anuência, treinamento, fichas de EPI, trocas de substituição de equipamentos. Tá? Isso é importantíssimo, pessoal. Eu acho que de tudo que nós falamos aqui hoje é o mais importante. Mais importante. Nós temos que cumprir os protocolos. E tenho que provar que cumpriu os protocolos. Não adianta só afirmar que cumpriu, tem que provar que cumpriu. Então, esse é o tema de casa principal, pessoal. Transformar tudo em documento assinado por todos os funcionários, dando ciência e anuência de que receberam aquele treinamento e receberam aquela informação. Então, isso, na verdade, isso é importante para toda a operação a vida inteira, né? Mas para agora é fundamental. Agora, muito mais. Tá. A outra pergunta que fizeram aqui sobre aqueles que vêm cobrir a jornada. Pergunta 1. Posso trazer um funcionário da casa para cobrir a jornada? Eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Não pode. Só se for, como eu disse ali, extraordinário por uma necessidade imperiosa, e eu vou me socorrer do artigo 61 da CLT. Tá. Pessoal, isso é importantíssimo, porque isso é turno desdobrado, que se chama. Isso é muito comum em restaurante também. O restaurante que funciona ao meio-dia e de noite. Ele vem fazer à noite só pela gorjeta. Mas é trabalho em excesso de jornada, extrapolou os limites das nossas 12 horas. Eu vou estragar, eu vou dever essas horas como hora. Normalmente ele vai receber uma diária, né? Que vai ser maior do que fosse hora extra. Eu não vou sequer conseguir compensar com as horas extras que ele vai ganhar numa eventual ação judicial. Então, isso, pessoal, tem que ser absolutamente extraordinário, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um funcionário afastado por suspeita de corona, tá? Suspeita de Covid, ele está em suspeita. Então, ele fica afastado 7 dias, pelo menos, tá? Se eu chamo um funcionário da casa para cumprir essa jornada dele, dá 3 plantões de 12 na semana. 3 plantões de 12, certo? Eu posso tratar isso como eventualidade, como excepcionalidade? Não, né? Pode dar um trabalhador nesse volume. Okay. Não tem como. Tu estás me dizendo que ele vai trabalhar 3 dias, 24 horas. Que essa é uma realidade, por isso que eu estou colocando aqui. Essa é uma realidade. É uma realidade que o judiciário não pode ouvir falar. E a fiscalização do trabalho também, pessoal. Sim. Outra questão.
a pessoa que vem para suprir essa jornada, tá? Do funcionário afastado, enfim, daquele que tirou férias, do pessoal do grupo de risco. Aqui foi uma pergunta, eu até sei a resposta, mas vou colocar aqui para o doutor responder. Pode ser um MEI que vem prestar? Olha, pessoal, a terceirização hoje ela foi permitida pela ampliação da lei de 74. Tá? Então, a atividade fim antes não poderia ser terceirizada conforme uma construção jurisprudencial. Hoje pode, conforme a lei 6.019 de 74, ampliada por uma alteração legislativa de 2017, de março de 2017. Pode, mas também, se for uma única pessoa, sempre a mesma pessoa, trabalhando de forma contínua, pessoal, de forma subordinada, recebendo para isso caracteriza uma relação de emprego. Então, o melhor dos cenários, pessoal, que eu não falei dessa possibilidade, era ter grupos, alguns atendentes estabeleçam uma parceria, uma sociedade entre si, pode ser o próprio grupo de WhatsApp, que se organizem, que não venha uma pessoa, que o grupo indique quem virá. Eu tenho que criar. O que vai diferenciar a existência de uma relação de emprego num MEI que vai ser a pessoa, a desconfiguração da pessoa única fazendo o serviço. Doutor Cláudio, o senhor levantou o braço? Aqui no estado de São Paulo, é comum em algumas cidades estabelecimento de contrato de LPI com cooperativas de recursos humanos. Seria uma saída, tem a cooperativa, melhor, né, claro, mas também nós temos que ter muito cuidado com a cooperativa. Tem algumas regiões do Brasil, a cooperativa é sinônimo de mercantilização da mão de obra, ou seja, ela se torna barata. Então, se eu uso, por exemplo, uma cooperativa e sempre a mesma pessoa da cooperativa está lá quase que suprindo a minha mão de obra, isso pode ter problema, porque vai cair no conceito de pessoalidade. Mas o ideal da cooperativa é que eu chame a cooperativa e eu não quero a fulana de tal. Eu quero que a cooperativa me mande uma pessoa. Aí sim é perfeito, porque eu estou quebrando a pessoalidade. O ideal é esse, eu não quero a pessoa. Eu quero que alguém cubra o meu posto de trabalho. E aí, se eu uso uma estrutura maior, de mais pessoas trabalhando, eu vou quebrar a pessoalidade e aí vai ser possível atender. Com segurança. O que é algo quase impossível na prestação de serviço do MLPI, né? Que geralmente você adquire o risco de chamar cada vez uma pessoa diferente. Para os idosos isso é complicado, né? Porque eles criam essa relação, né? Mas talvez que tenha 2, 3. Sim, claro. Tu tenhas um cadastro de 3 pessoas que tu previamente habilitou, te afeiçoou e tem condições de entregar a tua administração do teu pessoal para essas pessoas. Eu acho que aí sim a gente consegue trabalhar com um pouquinho mais de segurança. Tá. Outra pergunta. Grupo de WhatsApp. O doutor falou ali, monta um grupo de WhatsApp com pessoas que possam ser chamadas extraordinariamente. Isso é uma coisa. Exato. Manter grupo de WhatsApp com funcionários para troca de informações, isso pode ser caracterizado sobre aviso? Pode. Sobre aviso talvez não, mas tempo à disposição. O sobreaviso, qual é a diferença do sobreaviso? Sobreaviso é 1/3 do valor da hora normal, eu estar obrigado a atender fora dos meus turnos regulamentares de trabalho. Tá? Tem vários requisitos, mas basicamente eu ser chamado para trabalhar ou atender, estou obrigado a atender chamados fora dos turnos regulamentares. Eu devo 1/3 da hora de trabalho, eu não devo uma hora cheia, não é uma hora extra, é uma expectativa do trabalho. Então, eu remunero 1/3 desta hora ao trabalhador. É um ônus horroroso no final. Imagina tu ser surpreendido com uma ação judicial pedindo 5 anos de 1/3 de 12 horas por dia. Vocês já se deram conta disso? Tudo porque tinha um grupo de WhatsApp. Mas é aí que está. O grupo de WhatsApp não vai obrigar a um sobreaviso, mas talvez sim, às vezes que ele é chamado e intervém e trabalha, ele prova que há uma jornada extraordinária. Aí as consequências quais são? Além de eu pagar essas horas como extraordinárias, não se esqueçam, se eu estou no limite das 12/36, eu vou ter sobre a jornada acima do meu limite extravagante e posso anular também, por consequência, o regime 12/36. Então, tem que ter cuidado com o regime do WhatsApp. Mas por tempo à disposição, não por sobreaviso. Sobreaviso é mais difícil de caracterizar. Eu costumo dizer que, para evitar problema, não tem o grupo de WhatsApp, que a pessoa tem que deixar tudo anotado antes de sair, e aquele que pega o turno tem que saber onde procurar a informação e...
horário do turno. E no momento em que tiver uma dúvida realmente extraordinária, e se é uma dúvida urgente, você pega o telefone e liga para a pessoa, não precisa do WhatsApp. É um grupo que tu vai estar contatando diversas vezes, né? Porque daí tu vai, informalmente, formalmente, vai ter um contato. Tá. O grupo de WhatsApp, eu digo, é um cadastro de terceiros, não é para cadastro de terceiros. Esse é para ficar bem, né? Geralmente as casas têm alguns cuidadores e técnicos que estão lá em backup para serem chamados no momento de necessidade. Então é isso que o doutor Guilherme está falando, é botar esse pessoal no grupo para você chamar e primeiro que disser eu posso, é chamado para aquele período, né? Ficaram com dúvida aqui, e eu acho que é mais até pela questão dos termos jurídicos mesmo, com relação à jornada de 12/36. Se o doutor me permite a tradução, e caso eu fale alguma coisa errada, a gente tem as jornadas de 12/36, geralmente elas estão pactuadas dentro dos sindicatos, né? Existem vários tipos de jornada lá. 12/36, tem, acho que é 6/24, enfim, tem vários tipos de jornada. O que o doutor está dizendo o limite permitido pela legislação hoje é você trabalhar 12 horas. 12 horas. A partir do momento que o seu funcionário ele vai trabalhar 13 horas ou vai trabalhar 14 horas de maneira sistemática, ou seja, em todo o plantão dele ele tem que ficar 1 hora a mais porque o próximo que vem render ele vai chegar sempre 1 hora atrasado, isso virou habitual. Virando habitual e ele entrando na justiça, o juiz não vai considerar o turno dele 12 horas, ele vai considerar o turno dele 8 horas, e essas 4 horas que ele trabalhou dentro do turno das 12 horas serão pagas como hora extra. É isso, doutor? Isso aí. Mais aquela hora habitual que ele cumpria. Então, é preciso realmente, assim, extraordinariamente, aquele funcionário ficou 1 hora, porque o outro funcionário vai atrasar, ele vai dobrar o turno, porque o funcionário ficou doente, a mãe morreu, sofreu acidente, qualquer coisa assim, tem que ficar anotado isso em algum lugar, e a anuência do funcionário que ele ficou daquela maneira extraordinária, para não correr o risco de voltar atrás e ter que pagar essas horas como hora extra. Então, é isso que tem que ficar bem, assim, bem claro para vocês, porque nesse momento em que a gente tem os afastamentos de funcionários e a gente está tendo muita dobra de jornada, a gente tem que tomar cuidado com isso, não é para ficar dobrando. A gente teve no começo, lá em março, inclusive hospitais e clínicas médicas em que, até de maneira voluntária, né, os médicos, as enfermeiras, eles meio que se internaram junto. Eles não saíram de lá com medo de levar o vírus para casa ou com medo de trazer o vírus para o funcionário. Sim. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque existiam também casas geriátricas que estavam considerando a possibilidade de deixar o funcionário dentro da casa, mesmo que não trabalhasse de maneira ininterrupta. Ele teria a folga dele, mas dentro da casa. E eu tenho receio, porque isso pode caracterizar o sobreaviso, né? Ou até a jornada direta, né? Ou seja, um monte de hora extra. Isso é um risco. Efetivamente é um risco. Mesmo que o funcionário assine anuência. Mesmo que assine. Porque daí eu estou tratando ele como um residente, né? E aí ele tem que absolutamente não fazer nada. Não pode ser chamado, nem sonhar em chamar ele. Tem que ter um local específico, digno, com condições totais de conforto para poder estabelecer essa relação. E não posso chamar ele para absolutamente nada. Aí e ainda assim vai correr o risco. Ele vai ajudar na janta, ele vai ajudar a servir, vai lavar a louça, e aí sabe como é que termina uma discussão como essa. Esse já é um problema no dia a dia das casas geriátricas da hora do almoço. O funcionário sai na hora do almoço, ele passou na frente do idoso, o idoso chama, fulano, e aí, ou seja, ele está trabalhando. Né? Eu costumo dizer, se esconde, na hora do almoço tem que se esconder, não pode aparecer. Né? Então, eu imagino... No meu horário do almoço. Não, eu sempre digo, tira o jaleco. Tira o jaleco, porque daí o idoso sempre procura alguém de jaleco. Você tira o jaleco, ele talvez não te encontre. Né? Alguns e-mails de diferenciar a pessoa até para a equipe, dizendo que ela está no horário de descanso dela. Mas, enfim, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Aqui tem na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação que vem muito, né? As casas estão cumprindo com seus protocolos. A maior parte delas tem protocolos rígidos, não estão aceitando visita. As famílias têm contato através de videoconferências, né, videochamadas e tal.
E aí, esse funcionário, ele entra e sai da casa. Hoje, o que a gente percebe é que são essas pessoas que são os vetores do vírus. Eles é que estão trazendo o vírus para dentro, e não o contrário, não é a casa que está contaminando, né? Então, isso é uma fala que sempre vem, olha, mas na verdade eu entendo que os meus funcionários é que estão trazendo o vírus, não o contrário, né? Então, entra de novo naquela discussão do nexo. Exato. Né? Nós temos uma discussão, que é a contaminação primária. Nós temos que ir atrás dela, mostrar que ela não tem origem. Temos que achar ele. Agora, identificamos, vamos provar a contaminação extraordinária, não foi no transporte, não tem nada a ver com o trabalho. Tá? Perfeito. Mas ele pode ser vetor e contaminar os colaterais. E aí passa a ser secundária e também pode ser uma questão de protocolo da casa. Que aí não foi eficaz que houve a contaminação a partir. Então, o primário eu posso excluir o nexo. Agora, se ele deixa lá dentro, eu posso ter o colateral e aí eu posso ser responsabilizado. Entendi. É difícil, por isso que eu insisto. Nós temos que ser, para nos defender, nós temos que mostrar perfeição. É a única forma de se defender se acontecer o secundário. Eu queria saber se a doutora Carla tem alguma pergunta, se veio alguma coisa dos grupos de manejo que talvez eu não tenha colocado aqui. Dos grupos de manejo, a questão principal diz respeito ao afastamento, né? Por quanto tempo o cuidador deve ficar afastado, a forma de comprovação. Por exemplo, algumas pessoas estão exigindo que... algumas pessoas estão exigindo que, no começo da pandemia, quando a pessoa falava assim, eu estou gripada, não preciso ir trabalhar, ou não devo ir trabalhar, isso no começo bastava, né? E agora isso vai ficando cada vez mais difícil, especialmente pela questão da dificuldade de reposição de força de trabalho. Então, hoje mesmo, a gente recebeu uma pergunta nesse sentido. Mas se o meu funcionário estiver febril, eu não posso deixar ele entrar, mesmo faltando gente para trabalhar? Né? E a nossa orientação não pode, né? Mas eu acho que seria interessante você comentar sobre isso. Eu vou avançar um pouquinho. Aí não só em relação trabalhista, pessoal. Não é só uma falta justificada e injustificada eu usar ele ou não usar ele. Imagina se há uma demonstração de que eu fiz com que alguém febril entrasse e me dá um surto na casa. Olha a responsabilidade daí não é o empregador, do empresário, do dono do negócio. Ele tem a responsabilidade com o empregado, porque mesmo febril, descumpriu uma recomendação, fez com que entrasse, contamina, ele pode ter ser portador do vírus e ele pode contaminar colegas e pacientes. Olha, pessoal, eu acho assim absolutamente extravagante. Eu, na situação de vocês, eu insisti que um trabalhador com recomendação para não trabalhar, trabalhe. Porque as responsabilidades não ficam restritas só à relação do trabalho, à relação empregado-empregador. Pode extrapolar esses limites de responsabilidade. Mas quem determina esse período de afastamento? Porque, por exemplo, aparece um funcionário febril. Tem que ser o médico. Aparece um funcionário que está com febre ou que está com tosse. Tá? A casa tem um enfermeiro responsável técnico, que, regra geral, pode avaliar se a pessoa ele tem essa capacidade de avaliação. Tá? Esse enfermeiro responsável técnico não pode colocar como falta justificada ou como afastamento de 7 dias, precisa ser um médico. Não, ele pode ser no caso de vocês pode, mas o empregador que insistir, ele vai querer ver o médico. Sim, porque a nossa grande questão aqui... A nossa questão aqui é o acesso ao médico, porque você chega na casa, se apresenta, né? Vai lá, bate seu ponto, e aí olha para a pessoa do lado e diz, eu estou um pouco indisposto, a minha garganta está meio assim. Você tem que mandar ele embora. E aí você manda ele embora para onde? Porque a unidade básica de saúde não vai atender essa pessoa naquele momento. Manda ele para uma emergência de hospital, que vai ficar pior ainda. Então, as casas trazem essas questões, né? Vocês estão medindo a febre? Faz parte do protocolo, recomendado. Protocolo. Se eu vejo febril, eu estou dispensando, eu não mandei o médico, é um sinal evidente. Uma coisa é alguém dizer que está com dor de garganta que, para mim, sou leigo, não vou saber se é real ou não é. Você também lidar com aqueles que querem
Daqui a pouco vou dar uma folga, justificada. Mas vamos pensar, febril é um dado objetivo. Eu, como leigo, sei que a pessoa está febril. Se eu estou flagrando ele febril, eu estou dispensando o trabalho? Ou estou insistindo que ele trabalhe por falta de mão de obra? Está dispensando. A nossa lógica, doutor Guilherme, a nossa orientação é, se ele estiver febril, ou se ele estiver com qualquer sintoma, a nossa orientação é que ele seja orientado a não entrar, não trabalhar e procurar o serviço de saúde. A orientação vai até o final, procurar o serviço de saúde, porque ele tem que se cuidar também. E a grande questão, mas a grande questão jurídica aí, que eu me questiono é a seguinte, ok, a casa manda ele procurar um serviço de saúde, até que ele seja atendido, né, vamos lá, ele vai ser atendido imediatamente, ou ele vai para um posto de saúde e vai dizer, olha, volta amanhã, ou, entende? Se ele leva, vamos lá, 2 dias para apresentar um atestado médico, nesses 2 dias lhe é devido o salário, certo? Não pode simplesmente se suspender o pagamento de salário porque ele estava febril e mandaram ele para o médico. A não ser que a casa forneça um médico para atendê-lo imediatamente, correto? Sim. Aí vai ser da agilidade, né? Nós vamos ter que analisar o caso concreto. O fato é, nós flagramos ele numa condição adversa e mandamos embora. Eu estou assumindo, então, o ônus de remunerá-lo nesses dias que eu recomendei seu afastamento, porque ele apresentou sinais aparentes de alguma doença ou algum sintoma. Então, eu assumi esse ônus, é o ônus do empregador, vai pagar esses dias porque dispensou do trabalho. Tá? Então, esse é o raciocínio. Se volta com o atestado, claro, se estende esses dias de atestado aos 2 dias pretéritos. Mas, normalmente, o atestado vem já, eu estou desde ontem com dor de garganta. O atestado já vem com a data do dia anterior, né? O atendimento é no dia tal, mas ele atesta que ele está incapacitado para o trabalho desde 2 dias antes. Bom, a última pergunta que eu tenho aqui dos grupos de manejo que me foi passada é a seguinte. Essa é ótima. Eu tenho um funcionário que recebe um atestado médico de 14 dias por suspeita de Covid, certo? Mas em 7 dias ele se sente apto ou a casa pede que ele seja reavaliado para retornar ao trabalho por falta de pessoa. Tá? Mas ele tem um atestado de 14 dias. Esse retorno necessariamente tem que passar por um médico, né? Para avaliar que ele está apto. Tem que passar por um novo exame. Que vai... não vai desfazer, mas vai recomendar, diante daquela condição atual, vai recomendar uma outra Ou medida. Seja, o enfermeiro da casa não tem a capacidade de baixar um atestado médico. Não recomendo. Não recomendo. Doutor Guilherme, desculpa, eu não estava aqui no começo, que eu estava em outra participação simultânea, né? Mas essa também foi uma questão que o doutor Cláudio respondeu para a gente no nosso grupo, que é a questão do atestado que pode ser modificado, mas o e-social não modifica, não aceita essa mudança. Sim. Vocês chegaram a comentar isso? Não comentamos. Tá, mas é aquilo, né? Nós temos que, na prática, o e-social, ele vai ter, eu não tenho certeza agora absoluta, mas ele pode ter um ingresso, uma justificativa para alteração. Tá? Então, nós vamos tentar destrancar com um justificativo e-social. Agora, o fato é, hoje, nós tivemos um caso assim. Hoje eu tive um caso de uma pessoa que tinha 14 dias em função da esposa, a esposa testou negativo, ele testou negativo e estava querendo gozar, seguir mais 7 dias em casa. Nós determinamos que ele retornasse ao trabalho. Tá? Mas aí há um dado objetivo, um teste confirmando que ele não estava. Ele estava em avaliação, acabou fazendo o teste é negativo, ele está recomendado ao retorno do trabalho. Agora, nestes casos em que não há, então, há um atestado prévio de 14 dias, lançado no sistema, e aí há um outro que substitui, que atesta que diminuiu os dias. Nós vamos ter que achar uma ferramenta dentro do e-social para poder destrancar esse atestado. Essa é o atestado médico de apto ao retorno ao trabalho? Seria mas esse pode ser, seria o melhor de todos, né? Tá. Porque a gente pergunta aqui se é um atestado médico específico para o retorno, né? Não, porque não há um afastamento previdenciário, né? Não há um atestado de retorno. O atestado de retorno é quando eu volto do afastamento acima de 15 dias, eu preciso ter um atestado de retorno. Esse é um atestado, ele tem ali, esse atestado de 14 dias, ele é uma recomendação de segurança, pode ser que ele nem tenha nada.
Ele pode ser um contatante e que se recomendou que ele ficasse em casa. Ele pode não ter tido nem dor de garganta. Ele é um contatante. Então, na verdade, tecnicamente, ele não há um atestado médico que diga que a pessoa está impossibilitada do trabalho por portar uma moléstia atual. Ele é alguém suspeito de poder ser um assintomático porque teve contatantes, teve contato com pessoas infectadas. É uma medida de segurança. Então, isso tudo vai ser um grande debate no futuro, porque sequer tecnicamente é um atestado médico atestando uma moléstia atual. Tá, a gente já está em 1h20, apesar do assunto ir, mas é só para colocar que a Isabel fala que a enfermeira RT tem um respaldo legal para avaliação e para fazer parte do protocolo, né, que sinais alterados, que a pessoa deve ser afastada, mas o doutor Guilherme ressaltou ali, o empregador pode exigir o atestado médico, mesmo que a enfermeira RT ateste os sinais, tá, e diga, olha, ele tem sinal para afastamento, aí vai, se a casa quiser afastá-lo, por conta própria e manter o pagamento, ok, mas né, é um risco. O ideal é que tenha um atestado médico para ir para voltar. Né? Então, se tem que voltar antes dos 14 dias, tem que ter um atestado médico que comprove, que debaixa nesse atestado de 14 dias. Se o afastamento é originário de um atestado médico, ele, no meu ponto de vista, para retornar, ele tem, antes do tempo, ele tem que ter um atestado médico que desobriga aquela obrigação original. Agora, não tenho dúvidas que uma enfermeira capacitada que ateste os sinais, o empregador pode se valer dela para afastar imediatamente o trabalhador. Não tenho dúvida alguma. Tá. Uma pergunta, desculpa, antes do seu fim, agora é minha vez, tá? Licença. Nós estamos vivendo uma situação aqui inédita também. Um médico, que é médico da instituição, autorizou o fim da quarentena antes da quarentena. Qual deve ser a nossa atuação? A quarentena de caso Covid, existe caso Covid dentro da instituição, existe teste que comprova, existe óbito dentro da instituição, e o médico se auto-intitulou capaz de pôr fim ao isolamento, dispensando todo mundo de se isolar. Qual que é a nossa atuação? Não, vocês têm que fazer denúncias ao Ministério Público do Trabalho, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, Ministério da Economia hoje, então, a fiscalização do trabalho. Olha, e sem contar o ônus que assume patrimonialmente, responsabilidade civil pela medida que ele está tomando. É de grande repercussão. Eu jamais recomendaria isso. Nós temos que ter absolutamente... Ele assume uma responsabilidade olha, incalculável. Imagina se há um surto dentro do estabelecimento e ele adota uma medida como essa, uma determinação de que não há risco do Covid, que o Covid não é nada. Toma cloroquina que passa. É basicamente isso. Então, realmente, é um ônus, uma responsabilidade demais, pesada demais para ele. Mas vocês têm meios de defesa, a própria manifestação da categoria, e também os órgãos de fiscalização e de cumprimento, fiscalização e cumprimento da legislação, que é o clássico Ministério Público do Trabalho, que faz cumprir as normas do trabalho. Mas nesse caso, a ILPI pode também sugerir não, né? Por exemplo, mandar o funcionário a um outro médico. Não necessariamente aceitar esse atestado, porque ele vem contra todas as informações dadas e os decretos, então ele diz, não, esse atestado médico a gente não aceita, você vai para outro médico para ele te avaliar. Pode ser feito isso, né? Pode, claro. O doutor Cláudio pediu a palavra, viu? Ele fez assim. Algumas instituições têm o médico obrigatório, médico fornecido, que eu não aceito atestados que não sejam dos meus médicos. Também tem isso, tá? Tem algumas empresas que têm essas normas internas. Doutor Cláudio? Não sei se vai dar tempo, mas eu vejo que tem um assunto importantíssimo, que é a questão da insalubridade. Não sei se vai dar tempo de tratar isso hoje. Insalubridade, eu não consigo ouvir todo mundo, mas vocês pagam insalubridade em grau médio como cautela ou não pagam? Qual é a orientação, doutora Helena? Não pagam mesmo? Depende. Não é uma coisa que é regulamentada nas casas. Isso vai depender da avaliação do pessoal. Pessoal, a nossa... Então tá.
muito grande se a insalubridade em grau médio ela é devida aos trabalhadores. Hoje, o que se discute é a insalubridade em grau máximo pelo agente biológico Covid. É isso que o senhor quer saber? Agente biológico Covid é capaz de justificar a condenação ou a obrigação da empresa em pagar adicional de insalubridade em grau máximo? Não é. Não tem lei para isso, não tem portaria do anexos da ANR de proteção dos trabalhadores, não há norma técnica determinando o pagamento, o enquadramento do contato com o Covid como agente insalubre. Doutor Guilherme... Um projeto de lei. Eu tenho um projeto de lei em andamento que avance depois de terminar a calamidade pública. Mas hoje não tem fundamento legal. Ok, é corretíssima a observação. Nós temos constatado em muitas LPIs que na área de limpeza, pelo fato dos funcionários terem umidade nos pés, mesmo usando EPI, aquela bota, né, que faz parte do uniforme, alguns casos de pagamento do grau mínimo nessa área de limpeza. Sim. E pelo fato das LPIs fornecerem EPIs, dar treinamento, acaba afastando, então, a questão dos agentes biológicos, principalmente o pessoal de enfermagem e dos cuidadores. Então, não é comum, né, eu não sei, doutora Ariane, que pode estar constatando, mas nos clientes que nós temos, constatamos apenas o pagamento para o pessoal da limpeza. E o que está ocorrendo no momento? Alguns sindicatos, também na região sudeste, estão pressionando muito as LPIs a pagar o grau máximo devido à Covid. Está acontecendo isso. Tem defendido, porque realmente não tem nenhum cabimento, né, doutor? Não tem norma técnica para isso. Tá? Não tem norma técnica para isso. Vai ter um juiz que outro que vai dizer que se aplica, por analogia, o anexo 14 da NR15, mas não há norma técnica. Tanto é que há um projeto de lei para estabelecer isso. Lá em Brasília, norma interna de um hospital foi estabelecido, e há agora em São Paulo, em alguma cidade de São Paulo, alguma Câmara de Vereadores querendo estender uma insalubridade para empregados seletistas da administração municipal. Tá? Ok. São coisas esporádicas. Agora, isso só nos prova que não há, tecnicamente, fundamento legal para enquadrar o Covid como agente biológico. Tá? Então, nós vamos nos defender. Eu tive uma negociação coletiva, eu sou advogado do sindicato patronal, quando saiu a medida provisória 927, eu pedi para aplicar ela na íntegra. Falei com o sindicato, olha, eu quero transformar a medida em acordo coletivo, para não ter garantido que a gente está fazendo no futuro, já prevendo que ela talvez não fosse convertida em lei. E ele me disse, não, eu aceito, mas eu quero para aqueles empregados que não forem para teletrabalho, independentemente da função, eu quero adicional de insalubridade em grau máximo. Então, jornalista, radialista, ele queria para todo mundo. Era uma empresa, um sindicato de rádio e televisão. Então, ele queria para todo, mesmo não estando sujeito a um ambiente com risco potencial. O simples fato de eu trabalhar numa empresa em qualquer função, seja iniciativa ou não, ele queria para todos o adicional de insalubridade em grau máximo. Tá? Então, obviamente que nós não concedemos. Né? Então, temos que lutar. Isso aí nós vamos lutar. Não há fundamento legal para isso. Tá, então aqui a pergunta, na verdade, que foi feita aqui é, portanto, pagar insalubridade grau mínimo pode ter respaldo, mas aqui estão misturando limpeza, cuidador e técnico de enfermagem. Na verdade, limpeza é uma coisa, cuidador e técnico de enfermagem é outra, né? Isso. São coisas diferentes. O que as casas têm questionado é a insalubridade para todos que estão em contato com os idosos, pelo que o doutor já falou que não tem como, pelo fator risco biológico. O fator risco biológico para a Covid não tem fundamento legal. O que eu vejo acontecer é nas ações judiciais o pessoal sustentar que há contato com a troca de fraldas dos idosos, o contato pessoal com o idoso que estaria em contato com o agente biológico. Fezes, agente biológico, troca, urina. Então, eles alegam, por analogia, a aplicação do anexo 14 da NR15, que trata das doenças infecto-contagiosas. Então, eles pedem, olha,
eu quero receber insalubridade em grau máximo porque há contato com pacientes. Eles chamam de pacientes nas ações judiciais. Então, eles chamam o idoso residente de paciente. E aí o judiciário tem se posicionado de que não há fundamento técnico estabelecendo que este idoso, mesmo sendo trocado, ele não é um paciente infecto-contagioso, um portador de alguma doença infecto-contagiosa. Portanto, não se aplica este risco biológico da doença infecto-contagiosa. Então, o que se discute muito fora a Covid é a questão do enquadramento também como doença infecto-contagiosa e se poderia se estender a estes cuidadores o recebimento adicional de insalubridade em grau máximo. A jurisprudência predominante é em negar esse direito. A maioria dos peritos tem afastado também, né, doutor? Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos vários peritos que dão e o tribunal tem tirado. Ah, sim. O tribunal acaba dizendo que não há como se estabelecer esse nexo, porque não há fundamento legal. Aí tem uma jurisprudência importante do TST que não permite criação de norma por ato judicial ou ato pericial. A norma tem que ser própria, técnica. E ela não existe, não posso estender o seu efeito. Ou criar uma norma, por analogia, capaz de enquadrar uma situação que eu queira regulamentar forçadamente. A última pergunta para a gente encerrar. Eu tenho um funcionário que é afastado 7 dias, aí ele volta, e aí depois a mãe dele, que mora com ele, tem sintomas, então ele é afastado mais 7 dias, depois volta. Vamos lá. 120 dias que a gente está aí, tá? Depois ele é afastado mais 7 dias, ou seja, ele passou dos 14 dias de licença, de atestado médico, num espaço de 120 dias. O que acontece com ele? Soma-se esses dias e ultrapassando o 14º dia, ele é encaminhado para perícia ou não? Não, eu não encaminharia. Eu assumir, porque pode... Ele não está doente. Ele não tem direito a benefício, pessoal. Vamos entender uma coisa, talvez ele não tenha deixado claro. Só vai ter direito... Esses afastamentos de segurança, de contato, mas que não é de doença, ele não gerará jamais um benefício previdenciário. Eu só vou ter benefício previdenciário se efetivamente eu encaminhar ele portando uma moléstia. Ele vai ser periciado e vai ser... Agora até se dispensa a perícia, conforme atestado, nessa situação pela agilidade. Mas somente acima de 15 dias de afastamento é com doença. Agora, afastamentos por segurança não gerarão benefício, é ônus do empregador. Tem muita coisa do empregador aqui. O empregador se beneficiou um pouco da medida provisória 936, que foi convertida em lei pelo benefício da manutenção do emprego, só que tem muita obrigação do empregador aqui. O empregador está pagando muita gente sem trabalhar. Muita gente. Esse grupo de risco está todo na conta do empregador. O grupo de risco está na conta do empregador. Ele vai tentar um dia reaproveitar esse tempo perdido, que não vai conseguir, não vai voltar. É um tempo que não vai voltar. Talvez um pouco, mas todo jamais. Então, tem muita coisa na conta do empregador. O empregador tem que debater isso também. Estão dizendo por aí que ele se beneficiou dos planos de benefício do emprego, garantia do emprego, manutenção do emprego, mas ele assumiu muito ônus. E vou dizer um ônus que talvez alguns estejam passando. Quantos têm enfermeiras ou técnicas de enfermagem que já se aposentaram e seguem trabalhando? Quantas? Várias. E esses jamais vão para benefício. Eu tenho diversos casos de empregados, mão de obra qualificada, técnica experimentada, já se aposentaram e são idosos. Já tem mais de 60 anos, é idoso. E aí, então, ele não pode ir para benefício, porque ninguém recebe 2 benefícios. E ele está lá, ele não pode trabalhar e não vai ter benefício. Ele está há 4 meses sem trabalhar e o empregador obrigado a pagar seu salário, apostando num futuro banco de horas que jamais vai recuperar. Então, tem muita obrigação que o empregador assumiu indiretamente que não está sendo exposta. Isso nós temos que apresentar também. Olha, pessoal, o empregador não está se escondendo atrás de MP. Ele também assumiu muita obrigação. Carla, queres encerrar aqui? Doutor Guilherme, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pelo pronto atendimento. Foi o doutor Cristiano, que é um amigo pessoal meu de Porto Alegre, que eu disse, Cristiano, pelo amor de Deus, um especialista em direito do trabalho para a gente, e prontamente ele disse, não, vou conversar com o Guilherme, ele participa. Então, muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade, e eu passo a palavra aqui para a Carla.
Eu queria agradecer ao nosso convidado, que é o Guilherme, mas eu queria agradecer ainda mais profundamente, se o senhor me permitir, aos nossos parceiros Ariane e Cláudio, né, que também são incansáveis nas respostas, e são muitas, né? Eu imagino que é a gente ter pessoas do Brasil inteiro com dúvidas nas mais diversas realidades, nas mais diversas conformações de instituição, de regime de trabalho, né? E vocês dois têm sido, assim, maravilhosos conosco. Então, olha, gratidão eterna para os dois. E muito prazer, doutor Guilherme. Aprendi muito nesse pouco tempo que eu tive aqui, né? Acho que a gente vai ter que voltar outras vezes, porque esse tema não acaba, né? E ainda haverá vários desdobramentos à medida que a pandemia evoluir, que as coisas, né, se apresentarem. E agradecer profundamente a cada um que emprega como instituição de longa permanência, que assume o cuidado como instituição de longa permanência. Nós não cansamos de dizer que para nós não importa se você é instituição de longa permanência pública, privada ou filantrópica, o que importa é que você está cuidando da vida de uma pessoa idosa institucionalizada. Então, para nós, toda a vida de toda pessoa idosa institucionalizada importa. E se importa para nós também, importa quem cuida, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande em estar apoiando, em estar qualificando, em estar mostrando tanto os direitos quanto as obrigações da pessoa que cuida, da pessoa que emprega, né? Eu acho que isso faz parte também da nossa luta de fortalecimento à ILPI. E agradecer a todos que participaram, todos que vão ter a chance de ver, né, que a gente vai replicar isso e levar isso adiante. Gratidão mesmo. Tá? Obrigada, doutor Guilherme. Obrigada a todos. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão. Obrigada.